Estamos em Filipenses capítulo 4, passamos para capítulo 3, começamos em versículo 1 de capítulo 1, muitos meses, talvez uns 2 anos desde nós começamos, e hoje chegamos ao capítulo 4. Vamos dar nossa atenção nos primeiros 3 versículos. Filipenses 4, versículos 1, 2 e 3. No título da mensagem, nosso título é Permanecem firmes no Senhor. Eu vou ler versículos, primeiro, os versículos 1 a 3. Vocês podem me acompanhar. Estou usando a versão que usamos com mais frequência aqui na igreja, revista atualizada. Versículo 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo Sintique, pensam concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que os auxilieis, pois juntos se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, diante de Ti, estamos pedindo ao Senhor para nos ajudar. Ajude-nos, Senhor, na leitura, na fala e em todas as coisas, que essa mensagem seja do Senhor, seja do céu. Guia-nos, enche-nos com Teu Espírito. Sem Ti, nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 1 começa assim: portanto, meus irmãos, quando conversamos com alguém, e nós já tivemos algumas conversações hoje, lá fora, lá dentro da sala, com os pais e fora da sala, mas quando conversamos com alguém, e terminamos de falar sobre um determinado assunto, um tópico, normalmente fazemos uma conclusão do que falamos e passamos para outro assunto. E no capítulo 3, um capítulo antes de nosso capítulo 4 hoje, Paulo, ele escreveu aos Filipenses sobre várias coisas e vários assuntos importantes em relação a eles, os filipenses, em relação a ele também. Ele começou no versículo 1 de capítulo 3, dizendo-lhes para se alegram no Senhor. Aí no versículo 1 de capítulo 3, alegram-se no Senhor, um assunto que Paulo tratou nessa carta que ele escreveu para eles. E no versículo 2, ele os alerta: acautelai-vos, o termo cuidados aos quê? Os cães, dos cachorros, referindo-se aos judaizantes, aos falsos mestres, estava pregando outro evangelho e chamando os crentes, os filipenses, para serem circuncidados e obedecermos leis de Moisés. Paulo fala com eles: cuidado com eles, e chamando eles cães. Em versículo 8 de capítulo 3, ele declarou: perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ele considerou todas as coisas que ele ganhou na vida, todas as ganhos que ele tinha, ele considerou todo
como perde, como histérico, literalmente, para ganhar a Cristo. Em versículo 13, ele disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então ele tem feito muitas coisas, ganhou muitos elogios. Então ele teve muito sucesso na sua vida religiosa entre os judeus. Mas quando ele achou Cristo, quando Cristo transformou sua vida, ele chegou a essas palavras em versículo 13, falando com os filipenses, eu esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Todas essas coisas que eu ganhei nessa vida, diante dos homens, coisas religiosas, parabéns para a minha vida, eu me está esquecido de todos eles, para eu possa ganhar mais a Cristo. No versículo 14, qual foi o alvo dele? Ele disse, eu prossigo para o alvo. A vocação de Deus em Cristo. Ele viveu o restante da sua vida procurando, buscando Jesus Cristo. O que você está buscando hoje? O que você está procurando na sua vida? Qual é a coisa principal na sua vida hoje? É Deus mesmo. É Jesus. Paulo disse, eu prossigo para o alvo. A vocação, a chamada de Deus em Cristo Jesus. Em versículo 17, Paulo chamou os filipenses para o quê? Para sede, versículo 17, sede imitadores meus. Imitam minha vida. Paulo estava tentando dar para eles um exemplo de alguém que eles podem seguir. E hoje, em nossa vida, nós temos várias pessoas famosos. E os adolescentes hoje, os jovens, estão buscando, a maior parte deles, na direção das pessoas que não estão vivendo para Deus. E muitas vezes estão vivendo contrário a Deus. Mas tem poucos exemplos, mas tem alguns que estão seguindo Jesus. E Paulo chamou os filipenses para sede imitadores meus. E no mesmo tempo, ele disse para eles terem cuidado para aqueles que são os inimigos da cruz de Cristo. Olha o versículo 18, como ele disse isso. Ele fala que ele está chorando e ele está alertando de vocês que muitos entre nós, entre o nosso meio religioso, entre a igreja de Cristo, muitos deles são inimigos da cruz de Cristo. E que é a única preocupação deles, os inimigos da cruz. Em versículo 19, ele disse que a única preocupação deles é com as coisas terrenas. As coisas, os desejos, os prazeres desse mundo. Cuidado com eles. Em versículo 20, Paulo relembrou os filipenses que a nossa pátria está onde? Está nos céus. Nossa pátria está nos céus. Nossa cidadania agora em Cristo Jesus está lá. Não está aqui mais. Então nós devemos viver mais como estamos cidadãos de lá e investir nas coisas eternas, investir nas coisas de Deus do que as coisas terrenas. Ele fala aos inimigos de Cristo que falam de Deus, mas não viviam de Deus. Tem um alvo diferente. Porque a nossa pátria em Cristo está nos céus.
E aqui no início de capítulo 4, que é o nosso texto hoje. Início de capítulo 4, que vemos Paulo dando a continuidade da sua linha de pensamentos, acrescentando algo ao que ele acabou de escrever nos versículos anteriores, que acabamos de ler, alguns deles. E no versículo 1, ele utiliza a palavra o quê? Qual a primeira palavra do versículo 1 de capítulo 4? E na maior parte das nossas Bíblias. E portanto, portanto. Talvez você tenha uma versão diferente, tem outra palavra que é utilizada, que significa a mesma coisa. Mas no versículo 1 ele utiliza a palavra portanto. No outro capítulo, não está mais no capítulo 3, está no capítulo 4. Temos que lembrar que na Bíblia essas cartas não estavam divididas em capítulos e versículos antes, é uma carta só, do começo até o fim. Mas hoje estamos divididos em capítulos e versículos para nos ajudar em nossas leituras e o entendimento da palavra de Deus. Mas no versículo 1 ele utiliza a palavra portanto. A palavra portanto é uma conjunção. Tá certo? Conjunção? Eu sou professor de inglês agora, está dando aula de inglês. Eu tenho que aprender esses termos e como utilizar corretamente as várias partes de gramática, de grammar. Então, essa palavra, portanto, é uma conjunção que serve para indicar uma conclusão, um resultado, ou uma consequência lógica de um fato dito antes. Então pode ser trocado também essa palavra, portanto, pode ser trocado por outras palavras como logo, ou por isso, ou assim. E portanto, usando a mesma palavra portanto, sempre que você ver a palavra portanto, saberá que se seguirá uma conclusão ou um resultado que foi dito antes. Que significa ter uma coisa atrás dessa palavra portanto. Você está seguindo uma direção de uma palavra final, uma conclusão do que foi dito antes. Então Paulo usa a palavra portanto, aqui no versículo 1. E antes de apresentar aos filipenses suas considerações finais, ao final de versículo 1, Paulo dirige-se a eles com palavras muito afetuosas. Certo? Talvez você já percebeu, lendo esse versículo 1, que Paulo usa muitas palavras afetuosas. Mais uma vez, ele demonstrou seu amor e seu desejo para essa congregação. Este povo querido para ele. Veja o que ele disse de novo, versículo 1. Portanto, meus irmãos, como ele usa as palavras diferentes para descrever seu amor por eles. Meus irmãos, amados, muito saudosos, minha alegria, minha coroa, sim, amados. Acho que eu nunca vi um cartão romântico de um homem para uma mulher com tantas palavras carinhosas lá dentro. Minha esposa está, eu estava esperando de você. Hein? Pode usar mais dessas palavras em suas cartas, suas palavras para mim, tá bom. Ok. Mas ele usa muitas palavras aqui para mostrar seu amor para com essas pessoas. Não é um amor romântico, mas um amor de Deus. Um amor de compromisso. Um amor de saudade. Um amor genuíno,
amor de Deus para com eles. E na versão NVI, lê assim esse versículo. Ele diz: meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e minha coroa. Um outro escritor, um pastor, Ralph Martin, ele escreveu no seu comentário, ele disse: de qualquer forma, este versículo contém alguns dos termos mais afetuosos e carinhosos que Paulo usou para com suas igrejas. Paulo escrevendo para as outras igrejas de Éfeso, os Tessalônica, e Paulo usou mais palavras carinhosas para com essa igreja. A palavra coroa, da palavra grego Stephanos. Eu tenho meu filho, o nome dele é Steven, o Estevão. Significa a palavra coroa. Pertence ao mundo esportivo, em que a pessoa vitoriosa era coroado com uma grinalda de louros. Quem ganhou a guerra, quem ganhou a corrida, foi coroado com uma granalda de louros. Até muitas palavras difíceis hoje em português, hein? Olhem para mim. E provavelmente Paulo, ele tinha a igreja de Filipenses em vista, como sua coroa. Então, o grande sucesso que advirá, disse o Ralph Martin, dos seus trabalhos apostólicos. Coroa sugere o reconhecimento de uma vida fiel de serviço. Paulo declarou aos filipenses: meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria, minha coroa. E através de suas palavras carinhosas, é evidente que os filipenses eram muito queridos por ele. E Paulo, como pai espiritual, escrevendo para seus filhos na fé, desejou que os filipenses continuassem firmes e fortes no caminho do Senhor. E podemos ver isso aqui no versículo 1. Paulo não estava mudando para um novo assunto aqui, no versículo 1. Eles não estavam mudando para um novo assunto, mas estava referenciando o que ele falou para eles em capítulo 3. E talvez em capítulo 2 também. E William Hendrickson disse sobre isso: a expressão inicial do capítulo, portanto, ou assim, claramente indica que existe uma estreita conexão com o precedente. Eles são conectados. E o que foi a conexão? Qual foi a mensagem que o apóstolo quis deixar para a sua amada igreja? Mais uma vez, no versículo 1, nós lemos: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, o que ele disse, permanecei onde? Permanecei deste modo, firmes no Senhor. Essa foi a mensagem que ele está querendo deixar com esses irmãos, depois de tudo que ele falou antes. Irmãos, permanecei desse modo, firme no Senhor. Ou simplesmente, o título da nossa mensagem hoje: permanecem firmes no Senhor.
da versão do NVI, nova versão internacional, disse: permanecem assim, firmes no Senhor, ou amados. Permanecer firmes de qual modo? Paulo disse: deste modo que vocês aprenderam de mim e dos outros apóstolos e dos outros irmãos que estão seguindo o modo de Cristo. Permanecem firmes deste modo. Versículo 17 de capítulo 3. Paulo disse: ok, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Sejam firmes, permanecem firmes desse modo. Permanecem assim, permanecem desse modo, permanecem firmes no Senhor. Um outro comentário notou: permanecer firmes vem da palavra grega steko. Steko, que significa uma ordem de um oficial comandante aos seus soldados para que mantenham posição no campo de batalha. Paulo comunica. Paulo disse aos filipenses que eles devem entender que estão numa guerra espiritual e posicionados como soldados na linha de frente. Onde você está nessa batalha? Você está sentado atrás, assistindo de longe? A guerra está acontecendo. Mas eu não entrar, não. Eu vou ficar escondido, você fica longe, você fica sentado. Eu não vou fazer a minha parte, não. Paulo está dizendo para os irmãos, em suas palavras, que eles precisam permanecer firmes no que lhes foram ensinados. Quando pensamos sobre guerra espiritual, qual carta do Novo Testamento vem a nossas mentes? Guerra espiritual. Que carta vem a nossas mentes? Carta de Paulo a quem? Aos Efésios. Qual capítulo? Capítulo 6. Na sexta-feira passada, agora, quando eu estava pensando neste sermão, eu recebi uma mensagem do meu amigo pastor e companheiro de lutos, no ministério de lutas, pastor Samuel Quimputo. Ele é angolano, que mora em Portugal. Nós já fizemos várias viagens missionários para a África, trabalhando juntos, servindo juntos. Em breve, em setembro, se Deus permitir, vamos estar indo para Angola, por 4 anos de guerra espiritual, ministração da palavra de Deus naquele país. Mas quando eu estava lá na sexta-feira preparando mensagem, pensando sobre o que falar, hoje ele mandou uma mensagem para mim. De nada chegou a mensagem. Ele disse assim: precisamos dobrar os nossos joelhos em oração diante do trono da graça do Pai. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra as forças espirituais no mundo das trevas. A única arma eficaz que temos é a oração. Amém? E amém? De nada ele mandou essa mensagem. Estava pensando nessas coisas. Ele mandou essa mensagem para mim. Ele não sabe, eu não falei com ele ainda. Irmão pastor, você mandou essa mensagem exatamente
sobre os meus pensamentos, sobre a minha mensagem de hoje. Nossa luta não é contra as outras pessoas. Mas às vezes pensamos, A maior parte do nosso tempo, ou muita parte do nosso tempo, nós ficamos lutando sobre os outros. Nossa luta não é contra as outras pessoas, o sangue e a carne, mas contra as forças espirituais. Portanto, temos que permanecer deste modo firmes no Senhor. Está firme. Também Paulo relembrou os filipenses que nossa firmeza, nossa força na batalha espiritual está em quem? Está em quem? Ele disse aqui, no Senhor. Olha o que Paulo escreveu em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 12. Eu vou ler para os irmãos. Efésios 6, versículos 10 a 12. Quanto a mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes. Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra o sangue e a carne. Agora você ficou preso lutando como outros, especialmente como cristãos, como filhos de Deus. Quando você fica preso lutando regularmente, diariamente contra os outros, contra personalidade, contra pessoas do mal do mundo, até outros cristãos, lembra que nossa luta não é contra eles. Esse é o cilada do inimigo. Se nós podemos, ele pode nos capturar ou nos causar, lutar contra outras pessoas, nós vamos lutar contra ele. Vamos ficar ocupados em outras coisas do mundo, as coisas da carne e do sangue daqui, e esquecemos do que a nossa luta realmente é contra as coisas espirituais. Paulo manda os filipenses permanecem firmes no Senhor. Como podemos fazer isso? Isso é importante, irmãos. Como nós podemos fazer isso? Permanecer firmes no Senhor. A primeira coisa que vem à nossa mente é a palavra de Deus, que realmente é a coisa principal para nós. Além da palavra de Deus e a prática diária de oração, Paulo mencionou duas coisas que podem contribuir para a firmeza dos filipenses no Senhor. Quais são? Primeiro é viver em harmonia uns com os outros. Além de lutar contra os outros, viver em harmonia. Versículo 2 de capítulo 4. Paulo escreveu, rogo, Evódia e rogo, a Sintique, pensam concordamente ou tenham o mesmo modo de pensar no Senhor. Na nova versão internacional diz assim: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que elas vivem em harmonia no Senhor. Aqui temos duas mulheres. Mas pode ser dois homens, hein? Mas no caso aqui temos duas mulheres, duas irmãs em Cristo da igreja em Filipos. Havia algum tipo de atrito,
discordância entre elas que estava causando desunião na igreja. Se não foi causando um problema, Paulo não mencionar isso na sua carta, mas ele mencionou por nome essas duas irmãs. Em Paulo pública e abertamente diante de todos os membros da igreja, porque essa carta foi mandada para a igreja de Filipos e foi lida para toda a igreja. E provavelmente depois por outras igrejas também. Mas principalmente foi lido na igreja dos Filipenses, publicamente. E ele pede a elas, essas duas irmãs, até usar uma tipo de súplica, eu rogo, que resolvem o problema e vivem em harmonia no Senhor. Eram evidentemente duas mulheres muito conhecidas na igreja. Paulo mencionou eles depois, também no próximo versículo. Mas Paulo levou a situação, a conflito dessas duas irmãs para toda a igreja, pedindo elas resolver o problema e vivam em harmonia. Ele disse o quê? No Senhor. Às vezes um pequeno problema, uma diferença de personalidade. Já percebeu? Tem personalidades diferentes nas igrejas. Graças a Deus. Mas de vez em quando uma diferença de personalidade, de um mal entendimento que acontece, podem causar divisão. Devemos nos humilhar diante do Senhor e fazer o que for necessário para resolver o problema. Se percebemos, tem uma situação aqui entre nós. Duas mulheres, dois homens, um homem e mulher. Se tem um problema, percebemos que tem uma divisão acontecendo, devemos nos humilhar diante do Senhor e diante daquela outra pessoa e fazer o que for necessário para resolver o problema. Mateus 18, versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreendá-lo em particular. Fala com ela em particular para resolver o problema. A igreja precisa de unidade e harmonia. E ser dois membros, especialmente dois líderes da uma igreja, não conseguem caminhar juntos e manter a comunhão juntos, isso se tornar um problema para todos. Eu já vi igrejas destruídas, divididos, por causa de dois homens líderes na igreja que não querem resolver o problema entre eles. Eles ficam lá acusando, falando um atrás do outro em secreto e causando divisão grande. Esse é do diabo. E quando nós percebemos que temos um problema, uma divisão, uma coisa acontecendo um com o outro, devemos ir ao outro irmão e falar: eu preciso resolver uma coisa com você. Aqui no versículo 2, Paulo exorta Evódia e Sintique a pensam concordemente, que tenham o mesmo modo de pensar e vivam em paz no Senhor. E a segunda coisa aqui, estamos terminando. Eu acho. Em segundo lugar, ajude uns aos outros. Primeiro era viver em harmonia. A segunda coisa que devemos fazer, os filipenses devem fazer, é ajude uns aos outros. Versículo 3. Em versículo 3,
Nós vemos Paulo pedindo ao seu fiel companheiro de jugo, no jogo, né? De jugo, companheiro de jugo, cuja identidade exatamente desconhecemos. Não sabemos exatamente quem foi essa pessoa. Tem alguns que acham que foi um homem de um nome que tem que ver com essas palavras que estão usadas, companheiro de jugo. Mas a identidade dele não sabemos exatamente quem era, mas Paulo pediu que ele auxilie ou ajude essas mulheres. Essas mulheres que foram colaboradoras importantes na proclamação do Evangelho. Olha aqui em versículo 3, lemos. A ti, fiel companheiro de jugo, o seu nome dele era Cisago, essa palavra utilizada aqui no grego, Cisago. Também peço que as mulheres, as auxilieis, as ajude, pois juntos se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, além delas, desses irmãos, além delas, Paulo pede que seu companheiro ajude também Clemente e outros cooperadores, e todos eles verdadeiros irmãos e irmãs no Senhor, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Estão incluídos os nomes das pessoas que são os eleitos do Senhor, salvos pela graça de Deus. Então, o que vemos aqui? O que vemos aqui é que Paulo não estava pedindo aos irmãos que vivam em harmonia. Não houve problema nesse sentido, como no versículo 2. Mas ele está pedindo a um irmão em Cristo que ajude outros irmãos e irmãs em Cristo. Simplesmente isso. Ele está pedindo ao seu companheiro fiel que ajude e serva outros companheiros e companheiras que têm trabalhado fielmente na proclamação do Evangelho. Então Paulo está dizendo assim: ajudam esses irmãos, ajudam essas mulheres, ajudam estes homens. Eles têm se dedicado plenamente para me ajudar e apoiar a obra do Evangelho. Então ajudam eles. Lembram-se do que Paulo escreveu sobre Epafrodito. Lembra de Epafrodito, no capítulo 2, que serviu com Paulo? Serviu até ele quase morreu. Quase morreu. Paulo escreveu sobre Epafrodito nas últimas palavras. E ele escreveu em capítulo 2, em versículo 29. Falando sobre Epafrodito, Paulo disse assim: honrai sempre a homens como esse. Honrai. Servir. Ajudar. Sempre homens como esse. E Paulo está pedindo ao seu companheiro: ajuda essas mulheres, ajudam esses homens, que nós somos juntos. Estamos fazendo a mesma coisa. Estamos pregando o Evangelho de Cristo. Estamos servindo juntos. Estamos dando nossas vidas pelo trabalho do Senhor. Ajude eles, se eles precisam de uma coisa. Conclusão, irmãos. A conclusão é isso. O que aprendemos das palavras de Paulo aos Filipenses, nos versos 1 a 3, que acabamos de ler? O que aprendemos das palavras de Paulo? Primeiro,
que devemos permanecer firmes no Senhor. Devemos lembrar que estamos numa guerra espiritual e a força para as batalhas vem do Senhor. Portanto, devemos permanecer na palavra e a oração, firmes no Senhor. A segunda coisa é que devemos lembrar da importância de viver em harmonia com os irmãos e irmãs da igreja. Não devemos deixar um espírito de discordância permanecer entre nós e outros irmãos. Não deixa. E a terceira coisa, a última. Devemos manter um espírito de uns aos outros. Na igreja e com outros irmãos em Cristo. Devemos manter uma disposição de ajudar e servir os outros no Senhor. Como eu posso ajudar meus irmãos? Como eu posso encorajar, levantar, orar uns aos outros? Como eu posso servir meus irmãos? Terminamos com essa frase. Portanto, lembra dessa palavra? Começamos com essa? Portanto, meus irmãos, permanecei firmes no Senhor. Oremos. Eu não sei onde cada um de nós está no seu vida espiritual, mas nosso relacionamento com Deus, se temos, começa com Jesus Cristo. Foi Ele que veio aqui nesse mundo, enviado pelo Pai, para viver uma vida perfeita. E Ele não pecou. Ele obedece ao Pai em todas as coisas. E entregou sua vida na cruz, na morte da cruz, para pagar o preço dos nossos pecados. E através do preço que Ele pagou, derramando o seu sangue, ressuscitando dentro dos mortos, vivo. Através dele, podemos ter um relacionamento com Deus, o Criador do mundo, em Cristo Jesus. Que Deus ajude cada um de nós para pensar muito nisso. E pensar muito no nosso relacionamento com outros irmãos. Como igreja, eu estou firme no Senhor. Eu estou seguindo Deus com todo o meu coração. Eu estou na luta espiritual, não contra a carne e o mundo, mas contra o inimigo. Senhor nosso Deus, ajuda-nos neste dia para manter nossa firmeza, para permanecer no Senhor, para permanecer, Senhor, na Tua graça, para permanecer firme no Senhor e ser utilizado por Ti para realizar a Tua vontade, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.